que curte esporte, iniciando aqui mais um programa A Hora do Esporte, no ano da graça de 2021, hoje dia 26 de abril. Pois é, algumas novidades acontecendo aí, né? E o GP do Canadá, para quem gosta de Fórmula 1, a gente sempre inicia falando de Fórmula 1, o GP do Canadá, que provavelmente aconteceria, né, dia 13 de junho, ele pode ser cancelado. Pois é, cancelado. As autoridades locais estão buscando uma alternativa para poder liberar, né? Mas a probabilidade é muito grande de não acontecer esse GP. A pandemia do Covid-19 está infectando muita gente lá, e lá eles levam muito a sério essa questão, né? E pelas autoridades que estão em cima de toda essa situação, estão fazendo quarentena, as pessoas que chegam, eles ficam em quarentena também, né, durante um período de 14 dias. Existe um protocolo muito rígido a ser seguido. E a questão principal é que o governo canadense é quem custeia grande parte disso, né? E também o turismo. Então, imagina, é uma sinuca de bico, uma situação ruim. Muito provavelmente não vai acontecer. Não acontecendo, quem pode pegar essa vaga, né? Istanbul Park, né? O GP da Turquia pode acontecer no lugar. Aliás, seria até uma questão de logística importante, porque assim que termina o GP do Azerbaijão, o próximo seria Canadá, e aí em substituição entrando a Turquia, em termos de logística fica até melhor, né? Mas vamos aguardar os próximos acontecimentos aí, ok? Bom, uma outra coisa que pode acontecer, né, para o ano de 2022 é o GP de Miami, né, na Flórida. Olha aí que legal. A Liberty Media já vinha buscando essa alternativa, tentando buscar, né, uma situação para acontecer, um GP que é muito interessante, né, e aí fecharam um contrato de 10 anos, vão construir um autódromo de alta velocidade, e isso certamente vai agradar muita gente, né? Alguns pilotos já se manifestaram, o Sérgio Pérez, inclusive, fez uma manifestação bem favorável a isso, né? E isso muito provavelmente vai acontecer, ok? Bom, esse GP que finalizou, o último GP que finalizou, né, Emília-Romagna, ele fez uma marca de 700 pódios de pilotos britânicos, né? Então, tanto Hamilton quanto Lando Norris, eles alcançando aí o pódio, como aconteceu, eles elevam a marca, elevam os pilotos aí britânicos, que só tende a crescer, né? Nós temos aí pilotos britânicos que sempre estão se manifestando, sempre estão aí nas corridas, os alemães, né, finlandeses e tudo mais, e os brasileiros que durante muito tempo marcaram época, que ultimamente é quem tem ficado um pouquinho para trás, né? Bom, essa questão de ficar para trás não é com a Mercedes, né? A Mercedes é quem está sempre na crista da onda, já dominando o campeonato de construtores, o campeonato de pilotos, né? O Hamilton sempre muito arrojado e conseguindo grandes marcas, grandes vitórias, né? E muito provavelmente ele fechou um contrato aí de 1 ano apenas com a Mercedes, com as flechas de prata. Esse contrato curto, e provavelmente em 2022 ele deve abandonar, né? E ele abandonando, alguns são os postulantes aí ao cargo, né, de piloto aí da Mercedes, que está sendo ameaçado esse ano aí pela RBR, né? Max Verstappen vem aí muito bem, a própria RBR formou uma dupla muito boa, né? E a RBR, com acerto de carro, é a principal escuderia que está aí tentando desbancar a Mercedes, né? E aí o principal piloto que se pensa é o George Russell, né, da Williams. Mas o George Russell, imagina, ele que se envolveu num acidente aí com o Bottas, né, no GP em Imola, no GP, na volta de número 32 da Emília-Romagna, né? Ele
se envolveu no acidente com Bottas e ainda fez assim um gesto um pouquinho difícil no final, deu um tapa no capacete do Bottas, e isso causou um certo burburinho ali, um desconforto, mas foi, pelo que dá para entender, foi tudo contornado, né? Pelo Toto Wolff, por exemplo, conversou com Bottas e aí as coisas parecem que se acertaram. Isso é importante, né? Imagina que um piloto que tem uma provável vaga, né? Ele é postulante a uma vaga na escuderia mais importante da atualidade, né? Que é a Mercedes. Ele não dava para ficar numa rusga, alguma coisa assim. Então, o melhor a fazer é se desculpar mesmo, e aí, quem sabe, talvez seja ele companheiro do Bottas, né? Será, né? Bom, a Mercedes que diz estar contente com os pilotos que tem, obviamente com o melhor piloto em números de todos os tempos, aí, o Hamilton, né? Superando até o Michael Schumacher, que sem dúvida um piloto ET, né, extraterrestre, o cara não é de brincadeira, mas o Bottas, que muita gente critica e tudo mais, mas ele está sempre ali, né, quer dizer, ele, imagino que mantenha, né, se ele fizer uma boa performance esse ano, consegue se manter, ok? Muito bem, próximo GP de Portugal, Algarve, né, dia 2/5, 2 de maio, né, às 11 horas, horário de Brasília, tá bom? Ok? Pessoal, eu vou passando a bola agora para o Clóvis, o indefectível Clóvis Costa, e daqui a pouquinho a gente fala novamente, tá bom? Até mais! Saudações, Beto, saudações, Ariadne, saudações, Vitão, saudações a todas e todos que nos acompanham na Hora do Esporte, você que sempre está aí nos acompanhando. Nós estamos nas redes sociais, então pode seguir a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram. Lá no YouTube, curte, compartilhe nosso canal lá, mas também ativa o sininho para receber as notificações. E também contribuam aí com os comentários, dando sugestões de que nós podemos pautar aqui no nosso A Hora do Esporte, nas 2 edições que nós temos, na segunda e na quinta-feira. Hoje, segunda-feira, 26 de abril de 2021. Vamos aí falar um pouco do Campeonato Paulista, participação aí dos brasileiros na Taça Libertadores da América, UEFA Champions League e também a Lampions League, que está na sua final, hein? O maior torneio regional do planeta. Então, fique conosco, curta e compartilhe os nossos conteúdos para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas. Bom, como a gente sempre começa, né, nesse momento de pandemia, de irresponsabilidade de um governo que aí o homem da casa de vidro, como é que é essas ligações aí da Intercept Brasil colocou questões aí, né, relacionadas à milícia, ao governo Jair Bolsonaro, que precisa se explicar, aliás, né? A gente precisa saber realmente, qual é a relação deste governo com as milícias. A gente sabe muito bem que é um apoiador das milícias, sobretudo lá no Rio de Janeiro, e várias declarações dele e dos filhos, né? É muito importante que se investigue também, né? E também que a gente também consiga responsabilizar, que ele responda pelos crimes cometidos contra a humanidade, que é o genocídio, a forma como ele vem conduzindo a pandemia, escondendo dados, agora recentemente cortando verba, não tendo mais verba para o censo, porque não quer ter dados, né, dados para contestar essa política de genocídio das nossas populações. Bom, dito isso, né, então, fora Bolsonaro, fora Mourão, vamos começar a Hora do Esporte falando do Campeonato Paulista. Isso mesmo, o campeonato tá aí, né, chegando na sua reta final da primeira fase. O São Paulo garantiu a sua classificação ontem à noite ao bater o Ituano por 3-0.
Nós vamos falar um pouco aí da equipe do Hernan Crespo, que vem jogando um bom futebol, um bom início aí não digo temporada, né? Mas a temporada pega para valer mesmo agora, com a Taça Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas os Campeonatos Paulistas vêm servindo aí para os times a ajustar o seu estilo de jogo, os seus esquemas, para quando chegar mesmo os jogos parrudos, né? Os jogos grandes, estarem na ponta dos cascos. Também nós tivemos o clássico ontem, Santos e Corinthians, vitória do Corinthians, aliás. O Santos aí teve o pedido de demissão do Ariel Holan, e a torcida do Santos foi lá, jogou, teve fogos, rojão na casa dele, enfim. Né? O Santos que está numa crise já há algum tempo. No ano passado o time acabou, os meninos ali, né, acabou chegando na final da Taça Libertadores, meio que ocultou para uma parte, né, os problemas, uma parte da crítica, os problemas políticos, econômicos que o Santos vem atravessando. Palmeiras ontem também perdeu o Mirassol, corre aí risco de não se classificar para a segunda fase, mas o Palmeiras aí está, né, Taça Libertadores, estava disputando até pouco tempo atrás a final da Copa do Brasil da temporada passada, Recopa Sul-Americana, Supercopa, mas, né, não deixa de ser um vexame não classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista. Bom, aí sobre os destaques, né, dessa rodada, destaque vai para o São Paulo, que vem jogando um futebol muito interessante, a equipe de Hernan Crespo. O Crespo ele não só adotou um esquema de jogo para o time, mas para o elenco. Né? Se a gente perceber, o São Paulo ontem contra o Ituano jogou com quase todo o time de Cotia, tirando o Benítez que começou ali, o Igor Vinícius e então o restante do time era quase toda a base de Cotia. E o São Paulo jogou um bom futebol, manteve ali, né? Claro que a equipe do Ituano é uma equipe que está aí brigando para não cair, mas você vê o esquema de jogo, a assimilação, né? Como o Crespo conseguiu trazer sua proposta de jogo não só para o time, mas para o elenco, né? A comissão técnica. Então a gente percebe que existe uma sintonia entre jogadores, comissão técnica, diretoria. Isso é muito bom. Agora, se o São Paulo vai ganhar ou não, isso é outra história. O time vai oscilar, isso é normal. Vai perder jogos, vai ter jogos que não vai ter um bom desempenho. Isso é normal dentro de uma temporada, ainda mais do calendário brasileiro, que é super apertado. Mas dá bons indícios, né? Dá bons indícios aí de que o São Paulo tem tudo para fazer uma boa temporada. Como eu disse, se vai ganhar título ou não, isso é outra história, porque a gente tem grandes elencos, aí tem o Palmeiras com bom elenco, o Flamengo com bom elenco, então sempre surgem outras gratas surpresas, então assim, manter a calma, mas é bom curtir esse momento, a torcida curtir esse momento que o time está atravessando, que está jogando um futebol bem interessante. Agora por outro lado, o outro técnico argentino também, o Ariel Holan, já saindo do Santos, ali, uma série de problemas também, né? Vamos considerar que o Santos também hoje atravessa uma crise financeira, foi impedido por tempo da FIFA de contratar jogadores, tem dívida, teve presidente que sofreu impeachment, salários atrasados, muitos jogadores com salários atrasados, agora perdeu um dos grandes destaques do elenco, o Soteldo, que foi negociado. Então o Santos está com uma série de problemas que, né, o técnico ali é o menor dos problemas, né? Então vamos ver como que o Santos vai tentar sair dessa crise, porque você tem uma temporada aí grande, tem Campeonato Brasileiro, a gente vê aí muitas equipes grandes que começam com esses problemas e acabam brigando para não cair. Estou dizendo que o Santos vai brigar para cair no Campeonato Brasileiro, mas é um alerta para que o Santos é uma equipe que nunca foi rebaixada, nunca disputou a segunda divisão, né, dos grandes do Brasil. Apenas Santos, Flamengo e São Paulo foram os únicos que ainda nunca caíram de divisão. Então, importante aí que a equipe, que a diretoria do Santos consiga sair dessa crise e que possa, né, não causar tanta tristeza para
torcida santista. O Corinthians também vem pontuando bem no Campeonato Paulista, embora o desempenho, né, do time não está deixando muito a desejar. A equipe do Wagner Mancini tem, né, algumas vitórias ali, alguns jogos convincentes, mas o futebol que o Corinthians vem demonstrando não vem convencendo. Porém, está bem classificado do campeonato, tem tudo para classificar para a segunda fase. E aí é mata-mata, né? Mata-mata é um jogo só, às vezes é aquele jogo que dá tudo errado e pode, né? As equipes, nem sempre aquela equipe que nada de braçada na primeira fase ganha a segunda fase. Então é isso sobre o Campeonato Paulista. Emendando aí do Campeonato Paulista para Libertadores da América, nesta semana nós temos aí a segunda rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América. Os clubes brasileiros, então, vão entrar em campo na terça, na quarta e na quinta. Na terça-feira, a maioria dos clubes brasileiros vão a campo nesse dia. Né? Até anotei aqui, né, uma colinha, né, porque tem os dias e os horários. Vamos lá, né? Eu vou falar só os horários, depois a gente deixa aí, né, o link para vocês acompanharem a tabela da Taça Libertadores. Então, na terça-feira nós temos Atlético Mineiro e América de Cali. O Atlético Mineiro, que vem aí com... Cuca ainda não está acertando, o Atlético gastou uma fortuna, um elenco caro, mas não vem demonstrando ainda aquilo que se espera desse elenco. Teve aí uma rusga do Hulk, que foi a principal contratação do Atlético Mineiro, com o Cuca questionando o fato que ele não tem sequência e que ele precisa de sequência para demonstrar o seu melhor futebol. Vamos combinar que o Hulk já está um jogador de fim de carreira, estava no futebol chinês. Não sei se o Atlético fez uma boa opção ao contratá-lo, porque para mim ele é um jogador mais midiático do que outra coisa. Né? Não sei se ele vai entregar tanto a campo. Só a título de comparação, o São Paulo, por exemplo, trouxe da China o Éder. A média de gols do Éder é maior do que a do Hulk. E o Éder, o pouco que tem entrado, ainda está se adaptando fisicamente, porque ficou desde novembro do ano passado sem jogar, vem demonstrando, assim, né, fez até gol na estreia do São Paulo na Libertadores. Então vem entregando mais do que o Hulk no Atlético Mineiro. Então vai enfrentar o América de Cali, uma equipe tradicional, o jogo é aqui, o Atlético não jogou bem na estreia, empatou, mas, né, por fato de estar jogando em casa, o Atlético, pelo elenco que tem, e os talentos individuais ali, tem o Nath Fernandes, que está jogando muita bola. Pode ser que o Atlético tenha um leve favoritismo, mas tem que ficar de olho para não se complicar aí na fase de grupos. Outro brasileiro que entra aí, Flamengo e União La Calera. O Flamengo fez uma boa estreia, tem aquela cornetagem da torcida, tomou 2 gols, mas jogou contra o Vélez Sarsfield, que está liderando uma das chaves da Superliga Argentina, né, da Copa da Liga da Argentina. Então, vencer o Vélez lá na Argentina nunca é fácil, mesmo sem torcida, no campo deles. O Flamengo demonstrou alguns problemas defensivos ali, mas jogou com uma equipe mais parruda, digamos assim, e trouxe um bom resultado. O Flamengo vai jogar com o União La Calera, vice-campeão chileno da temporada passada, mas acredito que o Flamengo passe sem problemas. Palmeiras Independente Del Valle é um jogo aí que o Palmeiras vai ficar esperto, é um jogo um pouco traiçoeiro. O Independente Del Valle que eliminou o Grêmio ali na pré-Libertadores, vencendo os 2 jogos, venceu em Assunção, no Paraguai, nem jogou não jogou lá no Equador, jogou em Assunção, no Paraguai, depois jogou em Porto Alegre e venceu os 2 jogos. Então é uma equipe que, assim, o Palmeiras tem mais elenco, tem mais time, é um time bem, assim, teve uma estreia que aparentemente seria boa, ali tomou um empate, mas tem chance, mas é o favorito aí para vencer o jogo, mas tem que ficar esperto porque pode ter uma surpresa aí. Internacional de Porto Alegre Deportivo Táchira, o Internacional que fez uma estreia lá na La Paz, perdeu ao Red, né, lá o time boliviano, e agora tem que vencer, é obrigação vencer, porque Libertadores é assim, né? Os jogos em casa é obrigação vencer e tentar tirar pontos ali na fase de grupos, conseguir acumular alguns pontos, empate, alguma vitória, é sempre importante para estar classificando. Então o Internacional tem que vencer o Deportivo Táchira, da Venezuela,
acredito que também é favorito pelo elenco que tem chances aí de conquistar os seus primeiros 3 pontos. Boca Juniors e Santos, esse jogo é o mais complicado, o Santos aí com toda essa crise, vai enfrentar o Boca Juniors, que venceu no Campeonato Argentino na última rodada, venceu o Huracan por 2-0, então o Boca é aí favorito a esse, acaba sendo favorito para esse confronto, e o Santos, né, com toda essa crise que vem enfrentando, mas de repente, sei lá, como o futebol é um esporte, né, que nos apaixona, sempre ele costuma, às vezes, contrariar os prognósticos, né? Pode ser que o Santos ali surpreenda, mas eu acho muito difícil. O Boca Juniors é favorito. Na quarta-feira, Independiente Santa Fé, da Colômbia, e Fluminense. Fluminense fez uma boa estreia, empatou com o River Plate, um jogo difícil, o River Plate, que é uma das melhores equipes da América do Sul, vem jogando um bom futebol há muito tempo, treinado pelo Marcelo Galhardo, e o Fluminense conseguiu demonstrar um bom jogo ali. Mas é um jogo fora de casa, e a gente sabe que Libertadores, né, esses times colombianos são bons, embora o Fluminense aí tenha desempenhado um bom futebol. Se trouxer um empate para o Flu, acho que é um bom resultado. Porque também muitas dessas equipes vão perder pontos para o River Plate, também acredito. Mas eu acho que vai dar empate esse jogo. E São Paulo e Rentistas do Uruguai na quinta-feira. São Paulo, favorito, aí vem jogando um bom futebol, é a equipe que estreante na Libertadores, empatou com Racing. São Paulo tem que, assim, a obrigação do São Paulo tem vencer esse jogo para conseguir os mais 3 pontos e ficar tranquilo na classificação da Libertadores. É favorito pelo elenco e pelo futebol que vem apresentando. Então é isso sobre a Taça Libertadores da América. Ainda em torneios continentais, nós vamos falar da UEFA Champions League, que nós vamos ter jogos nesta semana, os jogos de ida. Amanhã nós vamos ter Real Madrid e... A gente vai colocar a tabela aí, né? Real Madrid e Chelsea. Então, a equipe do Real é favorita para esse confronto nos jogos de ida, pelo histórico, pela camisa pesada que tem nesse torneio. E tem aí Vinícius Júnior jogando muita bola, Toni Kroos, enfim. Né? Embora o Chelsea, uma equipe também que vem, né? Acredito que o Real vai ter mais dificuldades com o Chelsea do que teve contra o Liverpool. E a outra semifinal é Manchester City e PSG. Esse jogo, né, o Manchester City, é um jogo equilibradíssimo. Nós temos aí a equipe do Guardiola, que ontem conquistou o título lá, né, Copa da Liga na Inglaterra, e vencendo o Tottenham por 1-0. Vem sobrando aí no campeonato, na Premier League, mas o PSG que tirou o Bayern de Munique, tem o Mbappé que está jogando muito, o Neymar, a chegada do Pochettino como técnico da equipe parisiense deu uma arrumada no time, então eu acredito que vai ser um confronto bem equilibrado. Esse confronto não dá para... Como não dá pra gente ficar em cima do muro, aí eu vou falar mais por desejo, fã do Guardiola, torcer. Eu acho que o Manchester City tem uma pequena vai para a final. Palpite, Real e Manchester City, final da UEFA Champions League. E falando em UEFA Champions League, nós vamos falar da Lampions League, a Copa do Nordeste, o maior torneio regional do mundo. E foi uma grande sacada dos clubes do Nordeste, porque a gente sabe que a concentração dos investimentos, os grandes veículos de imprensa sempre focam os clubes do eixo Rio-São Paulo, os times do Sul e os times de Minas Gerais, e os clubes do Norte e Nordeste acabam sempre perdendo aí nos direitos de TV e tudo mais, e é a saída que eles encontraram, que são clubes de camisa pesada, torcidas, infelizmente agora não pode ter público nos estádios, mas quando tinha, era a média de público muito grande, e no último fim de semana, Fortaleza acabou sendo a capital do futebol, não só do Nordeste, porque mobilizou toda a cidade. Nós tivemos aí o Ceará vencendo a Vitória por 2-0,
no primeiro jogo da semifinal lá no Castelão, e depois o Bahia eliminando nos pênaltis o Fortaleza. Então nós vamos ter uma final Bahia e Ceará, que já fizeram a final na temporada passada, o Ceará acabou sendo campeão. O Bahia tentando aí igualar o Vitória, que é o maior vencedor, com 4 títulos. Então o Bahia tem 3 títulos da Copa do Nordeste, e o Ceará tentando o seu 3º título. A equipe do Ceará muito bem treinada pelo Guto Ferreira, vem fazendo um excelente trabalho. Já no Campeonato Brasileiro ano passado, conseguiu aí montar um bom elenco. Aliás, os clubes do Nordeste, sobretudo os 2 times do Ceará, né, o Fortaleza e o Ceará. Agora o Fortaleza, depois da saída do Rogério Ceni, meio que, né, deu uma desandada ali. Tanto que ontem o Anderson Moreira foi demitido, né, ontem não, no último fim de semana o Anderson Moreira foi demitido do Fortaleza. E o Bahia também, que já vem, né, formando bons elencos, aí no último campeonato aí teve alguns problemas, mas tem tudo esses clubes para fazer uma boa participação na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas Bahia e Ceará vai ser um jogão, e a Copa do Nordeste, a Lampions League, é um dos melhores torneios regionais, o melhor torneio, o melhor e o maior torneio regional do mundo, e vale a pena acompanhar a Copa do Nordeste. Bom, encerramos então a nossa Hora do Esporte de segunda-feira. O vídeo ficou um pouco longo, né? Muitos assuntos, a gente acaba sempre desdobrando, né? Destrinchando algumas coisas, mas é isso. Uma boa semana para todas e todos. Quinta-feira eu volto com o nosso TBT. Um grande abraço e boa semana, e cuidem-se. Voltando para encerrar o nosso programa, pessoal. Valeu, Clóvis. Um abraço para você. Bom, pessoal, nesse sábado tivemos o UFC 261. E nesse UFC que aconteceu na Flórida, tivemos uma situação completamente, assim, assustadora, circo de horrores, com Chris Weidman. Ele que lutou contra Uriah Hall, jamaicano, e ele aplicou um golpe exatamente igual ao que o Anderson Silva aplicou em 2013, quando lutou com ele. E o Anderson Silva teve o infortúnio, né, de quebrar a perna. E olha, pasmem, aconteceu a mesma coisa com o Chris Weidman, né? Mas assim, muito semelhante, muito parecido, muito... olha, parece até castigo, cara. Mas para quem viu, né, para quem tem estômago para ver essas coisas, foi assim uma cena bem feia, né? Uma cena horrorosa mesmo. E ele saiu do octógono carregado, foi direto para o hospital, passar por cirurgia e tudo mais. Olha como são as coisas, como é o esporte, né? E olha, ele viveu um dia de Anderson Silva naquela situação, né? Naquela revanche que ele teve. Olha, realmente foi assim, assustadora a situação, mas a gente espera que ele consiga se recuperar. É um atleta de ponta, um atleta muito bom. Essas coisas acontecem mesmo, né? Infelizmente acontecem, mas eles têm toda a assistência, estão super bem assistidos aí por uma equipe médica e tudo mais, e a gente espera aqui que ele se restabeleça muito bem para dar alegria para a família, para ele mesmo, e continuar no esporte, tá bom? Esse foi o nosso recado da Hora do Esporte, espero que vocês tenham gostado, um abraço para vocês e até a próxima, tchau!